Progressões geométricas é a nossa aula de hoje. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas progressões, qual é a diferença entre uma progressão geométrica e uma progressão aritmética. Você lembra? Você sabe a diferença? Se não, então fique aqui e acompanhe essa aula até o final. Meu querido aluno que está estudando. Pessoal, então vamos lá. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês a respeito da progressão geométrica, tá? Então a progressão é uma sequência. Essa sequência ela pode ser crescente, decrescente, constante ou oscilante. Então tem alguns exemplos, tá? E eu trouxe aqui para mostrar isso para vocês, tá bom? Esse primeiro exemplo aqui, de cara, a gente já percebe que ela é crescente, né? Então, se do 2 foi para o 6, aumentou. Do 6 para o 18, aumentou. Então, ela cresce, tá? Mas o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual a sua razão, para que assim eu possa dar continuidade nessa progressão e identificar os próximos termos dessa sequência, tá bom? Então aqui, para identificar a razão, que é o intervalo conforme ela cresce. Na progressão geométrica, você precisa fazer uma divisão. O segundo termo pelo primeiro, ou o terceiro pelo segundo, tá? Se você pegar esse e dividir por esse, você acha a razão. Ou o segundo pelo primeiro, também você acha a razão, tá? Repare que às vezes só olhando, você olhou, você fala, não, eu sei qual é a razão. Então aqui, eu olhei, eu sei que a razão é 3. Por quê? Porque na progressão geométrica, os números vão dobrando, triplicando, quadriplicando, né? Ou reduzindo a metade, a terça parte, a quarta parte, tá? Então tudo isso pode acontecer. Então a gente tem que levar em consideração o quê? Uma multiplicação. Então o que a gente vai analisar é a multiplicação, diferente da progressão aritmética, onde a gente vê o que? A soma e a subtração. Então a gente vê uma continha de mais e uma continha de menos, né? Então só para refrescar a memória de vocês, se a sequência fosse essa, aqui ela seria o que? Aritmética, então ela é uma PA, tá? Então aí seria uma PA, porque está aumentando de 2 aritmética, porque o intervalo nesse caso ele se dá através de uma soma, tá? Agora aqui você percebe que não é uma soma. Daqui para cá, se eu pensar em uma soma, eu posso dizer que aumentou 4 e aqui eu já posso dizer que aumentou 12. Mas aí não pode, né? Para que seja uma razão, o valor tem que ser igual. Então por isso que ela não é uma PA, ela não aumenta através de uma soma, ela aumenta através de uma multiplicação. Então o 2 ele foi multiplicado por 3 para poder gerar o 6. O 6 é multiplicado por 3 para dar o 18. Então a regra aqui é multiplicar, tá? Para chegar nessa razão, a gente pode fazer essa continha aqui, Pega o segundo e divide pelo primeiro, tá bom? Aí você acha a razão. Então pega o 6 e divide por 2, 6 divide por 2 é igual a 3. Pronto, essa é a razão, tá? E nesse caso ela é crescente. Então eu vou anotar qual é a crescente, vou anotar qual é a sua razão, tá? E eu posso também encontrar os próximos termos dessa sequência. Se eu peço para você, qual o próximo termo da sequência? Você consegue chegar nesse próximo termo? Claro que consegue, porque você vai precisar do terceiro e da razão. E o que eu faço? Pega esse terceiro número aqui, que é o 18, e multiplica por 3. Aí você acha o próximo número da sua sequência. Então o próximo número dessa sequência é 54, tá? E assim vai indo. Então se você quiser encontrar o próximo, é só ir multiplicando pela razão. Diferente da PA, onde você ia somando e subtraindo. Aqui você vai multiplicando, tá? Essa daqui, ela já é decrescente. De cara a gente percebe. 32 foi para 16, depois foi para 8. Então diminuiu. Diminuiu. Quando diminui, isso significa que a sua razão é um valor inferior a 1. É um valor menor do que 1, tá? Então, nesse caso, para você achar essa razão e não ter nenhum problema, você vai montar a continha, que é a mesma que eu fiz ali em cima. Então, a razão pode ser encontrada através do segundo dividido pelo primeiro, ou o terceiro dividido pelo segundo.
Se eu dividir o segundo pelo primeiro, 16 para 32, ó. Vou montar, vai ficar assim, 16 divide para 32. Se eu resolvo essa divisão, eu chego em 0,5. 0,5 é o quê? Meio, metade. Mas eu posso já anotar de cara essa resposta na sua fração irredutível. Ao invés de colocar 0,5, que é um decimal, eu posso colocar a fração irredutível, que é 1 sobre 2. Ó. 1 sobre 2. Então, ó, é meio, mas está em forma de fração e não em decimal. Tá? Lembrando, então, para você achar os próximos termos, é só multiplicar pela razão. Então, eu tenho o terceiro. Para achar o próximo, o que eu faço? Pega esse 8 aqui e multiplica por meio. Todo número multiplicado por meio, o resultado dá a metade do número. Ó, gostou dessa, hein? Ó, já não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Já olha se é inscrito no canal. Se não for inscrito, esse é o momento de você se inscrever nesse canal, tá? Multiplica 8 por meio, vai dar 4, que é a metade de 8. Agora, a metade de 4 é 2. E assim vai indo. E aí você vai encontrando os próximos termos dessa sequência, tá? Então, o que eu posso escrever sobre ela é que ela é decrescente. Ela é decrescente. E a sua razão é meio, metade, tá? Essa sequência aqui, inicialmente ela cresce, porque está negativa e vai para o positivo, então ela cresceu. Só que depois ela sai do positivo e vai para o negativo, então decresceu. Aí depois do negativo para o positivo, cresceu. Então ela cresce, decresce, cresce. Então ela é o que? Oscilante, tá? Então ela não é crescente, não é decrescente, ela é oscilante. Ela oscila, ela aumenta e diminui, tá? Então sempre vai ter um negativo e um positivo. Então se tiver um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, ela é oscilante. E a razão? Eu consigo identificar a razão? Sim, consigo. Qual a continha para identificar a razão? Pega o segundo e divide pelo primeiro, é isso. Ou o terceiro dividido pelo segundo, também, tá? Então se eu pegar o segundo, 10, dividir pelo primeiro, que é 5. 10 dividido para 5 é 2. Só que nesse caso será 2 negativo. Eu vou montar a continha para vocês verem, ó. Razão é igual a 2 dividido por A1. Então a razão nesse caso vai ser 10 dividido para 5 negativo. Quando eu faço a divisão dá 2, porém tem a regrinha de sinais, né? Ó. Mais com menos é menos. Então é menos 2, tá? Até porque, se eu quero encontrar o próximo termo, é só pegar o 40 e multiplicar por 2 negativo. 40 vezes 2 negativo dá 80. E aí vai dar o quê? 80 negativo, tá? Porque mais com menos é menos, então vai dar menos 80. E aí se eu pego menos 80 e multiplico por menos 2, vai dar 160. Menos com menos, mais, então 160 positivo, tá? Então ela é oscilante, aqui decrescente, aqui crescente, tá? O intervalo entre os números é dado através de uma multiplicação, então tem que ser sempre o mesmo valor, não pode ser valores diferentes, tá? Para se caracterizar uma progressão geométrica. Aqui, mais um exemplo para vocês, aqui embaixo, tá bom? Nesse caso aqui, ela é constante, tá? O que significa ser constante? É quando a sequência ela não cresce e não decresce, ela se mantém. Então, se ela se mantém, ela também tem uma razão. Qual é a razão? É só você dividir o segundo pelo primeiro. Então, a razão é obtida através da divisão entre o A2 pelo A1. Então, eu vou dividir 6 por 6. 6 por 6 é 1. A razão é 1. Então, se você pegar esse cara aqui e multiplicar por 1, você vai achar o próximo, que é 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. Então, vai ficar sempre 6, tá? Então, nesse caso aqui, ela é chamada de constante, certo? Então, galera, aqui é só um pequeno exemplo para vocês a respeito dessa progressão geométrica, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham compreendido o que eu passei aqui para vocês, tá? Se possível, então, deixe o seu like nesse vídeo e um abraço para vocês, galera!